É nesse momento que eu tô refletindo, tô entre uma oportunidade e outra, né? Tá sendo uma fase tão rica mentalmente, assim, falando, que eu tô aprendendo mais sobre mim. Eu pude organizar melhor minha vida. É muito estranho falar isso, porque eu tô preocupada com o financeiro e muito preocupada. Mas olhando assim o equilíbrio que tudo na nossa vida tem os dois lados da balança. Então, olhando o outro lado aqui, né, que é o financeiro, e a gente olhando o outro lado, é nítido como é possível equilibrar a si mesmo, se reencontrar, entender quem você porque antes vinculada ali a uma organização, você fica com a identidade da organização, ainda mais eu que sou aquela pessoa que eu mergulho na vida do trabalho, assim, a vida laboral, eu mergulho no sentido de que eu deito para dormir, eu sonho com o trabalho. Isso é desde sempre, que eu sou dessa forma, né? Acabei sendo educada desse jeito. E não tem positivo, não tem negativo, é questão da forma que cada um é, né? Então, eu faço esse mergulho, então eu vivo, eu respiro, ao ponto de como se eu e a empresa fôssemos quase que a mesma coisa, digamos assim, né? É aquela forma, independente de ser certo, ser tóxico, cada um com seu conceito, né? É a forma que eu sei ser. E aí, nesse momento que eu tô, entre aspas, sem identidade, né? Acho que foi possível entender o que eu queria dizer em relação a isso. É, tá sendo aquele momento de eu me encontrar, de eu saber quem eu sou agora, numa nova fase de vida, de eu pensar nas coisas até com uma certa rapidez. Eu acho que hoje em dia eu sou mais ágil em determinadas situações, assim, do dia a dia. E algo que talvez antes passava tão despercebido, e eu notei que eu tenho uma agilidade de pensamento, de execução, de resolução, né? Então eu estou sempre criando alternativas. Antes, não é que antes que eu não fazia, mas antes era uma coisa mais assim, tipo, ai, terminou o trabalho, vou me jogar aqui, vou parar, vou ficar assim. Ai, pega o controle remoto, você fica assim, ó. Então parece uma coisa meio que assim, eu só vivia para aquele contexto. Não tinha muito quem eu era, né? Principalmente depois da pandemia. Acho que isso daí deu uma quebrada muito nesse meu jeito. Eu fiquei muito assim, né? Motivada para o trabalho, mas para a vida eu tava sem rumo. Essa que é a verdade, né? Eu tava, deixa a vida me levar. E hoje, olhando essa situação, olhando a forma que agora eu tenho que me reinventar, eu tenho que repensar, eu tenho que reorganizar. Não é fácil, mas eu entendo que parece que é algo que estava faltando na minha vida. É bem complexo de se explicar. Algo faltava na minha vida pessoal. Faltava uma satisfação, algo meu. E não vinculado a terceiros, que eu quero dizer felicidade da minha mãe, felicidade de alguém da família, felicidade no trabalho, felicidade do chefe, felicidade dos colaboradores, do time. Não nesse nível, mas eu me senti realizada no meu próprio contexto. Então é como se eu sozinha tivesse tido uma realização que ela é apenas minha. E agora eu estou conseguindo sentir isso, nutrir exatamente é, as escolhas que eu fiz e o quanto que isso me satisfaz como ser humano. Então estava faltando esse tema de autorrealização na minha vida. Eu me sentia muito vazia, muito vazia. E não é vazia de solidão porque eu queria outras pessoas. É vazia de você olhar para o lado e falar, putz, cara, eu não tenho nada, entre aspas, né? Eu não tenho algo que me deixe feliz. E eu friso de novo, não é um companheiro, não é ter alguém, é realmente algo que me deixasse feliz, né? Esse tema assim de ter uma pessoa na minha vida não me completa, não é isso que eu esteja um relacionamento, tudo não é algo que me desperta felicidade extrema. Não é. Era realmente eu encontrar algo que eu sentisse dentro de mim
que me complementaria genuinamente. Então é isso que eu falo, que o legal dessa fase é poder olhar você nu e cru, sabe? Com todas as suas imperfeições, com todas ah, os seus acertos, os desafios também são enormes, né? Você briga com você mesmo e ao mesmo tempo é uma preocupação com uma paz que eu acho que eu estava precisando ter essa paz, esse momento, né? Para realmente agora, agora eu retomando a minha etapa, retomando a minha jornada, vai ser uma identidade, vai ser uma pessoa muito mais objetiva, muito mais pragmática do que antes. Eu acho que antes eu ficava muito reflexiva, muito no mundo das ideias. Apesar de eu ser uma pessoa com cunho realizador. Mas eu ficava muito refletindo, ruminando aquilo e não dava passos. Eu acho que agora realmente, a partir de algo quando acontece na vida da gente que dá aquele empurrão, sabe que você tá numa fila e toma um empurrão pelas costas e você toma um susto e chega, você às vezes tá meio parado assim, pensando, e você acorda e olha pra trás e fala, ei, o que que é isso? O que que é? Né? Então foi isso que a vida fez comigo. Me deu um empurrão pelas costas. Eu tô na fase assim, o que que é? Né? Só que esse que é, depois eu vou voltar pra fila e vou seguir, tipo, observando tudo, né? Pensando, poxa, não vai andar, né? Mais ativa. Então é muito interessante esse processo e acredito sim que todos passam. Não tem sexo, não tem forma mental, não tem, enfim, todos nós passamos por esse tipo de etapa, alguma coisa que vai te dar um empurrão, que você vai acordar pra vida. Em resumo é isso, né? Vou continuar buscando e tudo mais, mas esse momento, assim, até de eu fazer coisas corriqueiras, exemplo, eu não usava rede social. Era a coisa mais difícil do mundo, né? Principalmente depois da pandemia, acabou. Antes tem muita coisa, pô, tem bastante coisa. Agora, depois da pandemia, eu parei de usar rede social, né? Que eu entrei no modo reflexivo. E aí, acho que realmente está sendo uma grande virada, e era uma virada que era tão necessária. E eu vejo que a vida ela desenhou tudo direitinho para seguir, para estar exatamente como as coisas estão agora, sem arrependimentos, me sentindo bem, apesar de preocupada. Esse é um tema que sempre tem que frisar a preocupação, só que não é o ponto alto aqui do que está sendo falado. Mas me sentindo bem, me sentindo que eu estou no lugar certo, na hora certa, que as transformações ocorreram na hora certa, e que toda essa transição veio no momento que tinha que ser, porque se fosse talvez para mim fazer essa transição independentemente, eu ia ter dificuldade, eu não ia fazer, eu ia todo dia inventar uma desculpa, eu ia ficar naquela zona de conforto, naquele comodismo. Então, é isso. Quando a vida te der um empurrão, vai!